há uma mensagem profunda, há um significado para nós mergulharmos, entendermos e termos a total compreensão daquilo que representa para nós na nossa vida de fato. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim o texto sagrado: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes juízos. 7. E vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. Parafrasear esse texto, Lucas 22, versículo 17, diz assim: e tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai, e repartiu entre vós. 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. E tomando o pão e havendo dado graça, o deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E hoje eu quero trazer um pouquinho mais do que é esse simbolismo e o entendimento e a compreensão daquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. Páscoa é muito mais do que bacalhau na sexta e ovo de Páscoa no domingo. Há uma mensagem profunda, há um significado para nós mergulharmos, entendermos e termos a total compreensão daquilo que representa para nós na nossa vida de fato. Toda história ela tem um princípio, e o princípio dessa história não se dá no livro de Êxodo, mas se inicia no livro do Gênesis, quando acontece a história de José. Nós sabemos, e eu vou até passar um pouquinho mais rápido, mas sabemos que José foi alguém que teve um sonho, e por ter esse sonho levou a ser vendido como escravo. E depois de 13 anos, Deus muda a história. José, ele é vendido ao Egito. Interessante observar que os irmãos tinham tanto ódio de José, que disseram: vamos matar, vamos acabar com a história dele. Até que Deus usa Rúben e diz assim: não, joga na cisterna, faz uma pegadinha com ele. Vem passando uma caravana dos ismaelitas e o vendem como um produto. O texto me encanta quando diz que naquela mesma caravana que colocaram José, aqueles vendedores, mercadores traziam consigo aromatas, bálsamo e mirra. Aromata fala de essência. Era Deus dizendo para José: você não vai perder a sua essência no meio do processo. Mirra fala do sofrimento humano. É Deus dizendo: vai ser doloroso, mas aonde tem mirra tem bálsamo. E bálsamo é Deus dizendo para ele: mas todas as vezes que você precisar, eu vou sarar as tuas feridas. Alguém entendeu isso? Deus está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo. Talvez no seu processo estão faltando amigos. Talvez no seu processo estão faltando companheiros de batalha. Mas Deus está dizendo para alguém: não vai faltar a sua essência. Não vai faltar o bálsamo para sarar as suas feridas. Vai se estender 13 anos, até que um dia alguém sonha e este sonho incomoda, e alguém fala de José. Lá no cárcere, alguém fala: José, chegou o teu momento. A Bíblia diz, não eu, que ele faz a sua barba, ele troca de roupa e ele vai para o palácio. Interessante é que quando os irmãos venderam ele, arrancaram a sua túnica.
Quando a mulher de Potifar quis o prejudicar, ficou com a roupa dele na mão. Agora ele está trocando uma roupa para ir para o palácio. E parece que eu vejo Deus dizendo para ele: essa ninguém arranca. Ah, passou, essa passou, você deixou passar. Essa ninguém tira de você. Arrancaram a primeira, tiraram a segunda, mas a terceira ninguém vai tirar de você. Eu me vejo Isaac abrindo um poço e o povo entulhando, abrindo outro poço e o povo entulhando, e o outro poço é Reobote, é Deus escancarando e dizendo: agora ninguém entulha mais, agora ninguém entulha mais. Pararam o primeiro projeto, interromperam o segundo projeto, mas Deus está dizendo: vai chegar um tempo que você vai decolar, e aí ninguém te para mais. Uria, aleluia. 13 anos se passam, ele se torna governador. Agora 70 almas dos hebreus se mudam para o Egito, passa o tempo, e agora sim nós entramos no livro de Êxodo. E logo no início do livro de Êxodo, o texto diz dessas 70 almas, e diz assim: que o faraó que veio na posteridade, o texto diz assim na nossa linguagem, não conheceu a José. Só que no original, Nani, o significado é que ele não fez questão, Cassiano, de dar relevância à história de José. Eu acho interessante, Marquinhos, porque apesar dele não reconhecer a história, ele reconhece os resultados. Vou mais devagar para você pegar isso daqui. O versículo 7 diz que ele não conheceu, mas o versículo 8 é ele confabulando e dizendo assim: esse povo está crescendo, esse povo é forte. Pastor, não estou entendendo. Alguém pode até não dar reconhecimento à sua história, mas vai ter que reconhecer os resultados que Deus vai te dar. Vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida pelos resultados. Dizem por aí que uma boa árvore se conhece pelos bons frutos. É Deus dizendo: eu vou fazer frutificar, eu vou fazer frutificar, eu vou fazer você frutificar. Aleluia. Deixa falar quem quiser falar, deixa criticar quem quiser criticar. O resultado fala por si mesmo. A sua história fala por si mesmo. Tentaram te derrubar na segunda, tentaram te quebrar na terça, tentaram acabar com a tua história na quarta, tentaram finalizar a tua voz na quinta, tentaram acabar contigo na sexta, e chegou o dia da Santa Ceia, passou o sábado, olha a Santa Ceia, e olha você aí adorando a Deus e dizendo: eu estou aqui, eu estou frutificando, eu estou aqui. Aleluia. O texto diz que a intenção de Faraó era pressionar. Só que o povo de Deus é igual massa de pão. Quem faz pão aqui? Tem alguém que faz pão? Ô, gente, está faltando pão para esse tanto de gente. Você faz pão, pastor? O pastor, ele faz mesmo? Glória a Deus. Então quem faz pão entende. É quem nunca trouxe pra gente, né? Nunca sentiu gosto. Então, a gente precisa conhecer os frutos, né? Ó, tô ligado na mensagem. Quem faz pão sabe. Existem dois tipos de fermento: fermento químico e fermento biológico. Um fato: você precisa ativar o fermento, e aí você tem que sovar a massa, e aí você tem que bater na massa, e aí você tem que agredir a massa, aí você tem que amassar a massa, aí você tem que pressionar a massa. Aí depois que você faz tudo isso com a massa, você pega a massa, bota dentro de alguma coisa, bota um pano por cima e bota de canto. E aí a massa cresce. Ah não, você não pegou isso daqui. Apanhou, tá de canto, tá escondido, mas tá crescendo. Ai. Sofreu, chorou, derramou lágrima, está escondido, tentaram cobrir, mas está crescendo. Posso te dizer, o povo hebreu não sabia o que Faraó sabia, que o povo era forte. O Egito cresceu,
nos lombos do povo de Deus. Eles não sabiam a força que eles tinham, a capacidade que eles tinham, mas Faraó sabia. E mais do que Faraó, Deus sabia. A primeira medida: aumenta a carga, bota imposto, bota para construir, bota para trabalhar, pressiona até eles não aguentarem mais. Aí, como diz o pessoal mais moderno, quem não sabe jogar não desce pro play. Faraó falou: não está dando. Eles estão crescendo, eles continuam crescendo. E o texto me chamou a atenção ali, lendo agora. Li a semana inteira e não me atentei. Agora que eu li, eu me atentei, pastor, que o texto dizia que eles cresciam e espalhavam. Crescia e espalhava. Aí quando Deus vai falar de restauração lá no livro de Isaías, ele diz assim: estenda, alonga a tenda, aumenta o lugar da tua habitação, porque transbordará para a direita, para a esquerda. Deus está dizendo: eu estou expandindo. O meu crescimento não vai ser somente para cima, mas vai ser para todos os lados. Vai espalhar, vai chegar a lugares que você nunca imaginou. Aleluia. Faraó agora chama as parteiras. E deixa eu te dizer, ande com parteira. Eu sei que vocês não gostam, o pessoal na internet não gosta, vocês acompanham na internet, vocês não gostam também, mas eu vou fazer porque eu sou chato. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: anda com parteira, não anda com carpideira. Agora olha para ele e fala assim: seja parteira, não seja carpideira. Porque a carpideira é aquela que quando Jesus entrou na casa de Jairo já estava tendo um barulho de choro. Ela não conhece a família, ela não conhece o defunto, ela não conhece o pai do defunto, a mãe do defunto, o parente do defunto, não conhece ninguém, mas está lá chorando. Por quê? A cada choro, 2 denários. A cada velório, salário. O compromisso dela é com a morte. Só que parteira, o compromisso da parteira é com a vida. Faraó chamou a parteira e falou assim: se for menino, mata, acaba com a vida, não quero vivo aqui. Só que o texto diz assim, que elas podiam temer Faraó, mas elas temeram a Deus. Quem é de vida não se contenta com a morte. Quem é de vida não se vende com a morte. Quem gosta da vida, quem incentiva a vida e quem traz vida à vida, não se contenta com a morte. Assim foi. Os meninos morriam, Faraó está desesperado. Chama elas de volta e diz assim: eu não mandei fazer assim. Por que não matou a elas? É que sabe o que é? As mulheres hebreias são mais vivas. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. As mulheres hebreias são mais vivas. Mas e as egípcias? As egípcias vai para o baile funk e desce até o chão. Mas e as hebreias? As hebreias dobram o joelho, oram, o céu se abre. E as egípcias ficam com um aqui, com outro aqui, com outro acolá. E as hebreias, elas estão esperando no Senhor e adorando a Deus e dando glória a Deus. Aleluia! O que mais me chama a atenção é que o final do capítulo 1 parece loucura quando você encaixa no início do capítulo 2. Porque o final do capítulo 1 é o mandamento, é o mandato de Faraó, dizendo assim: todo menino que nascer, joga no rio. Agora bota aí, Êxodo capítulo 2, versículo 1. Que tem uns camaradas que é doido, e crente é doido, e Deus ama crente doido. Porque eles vão na contramão. O decreto está dizendo, não faz, eles estão lá fazendo. O decreto no meio da pandemia está dizendo, não faz culto. A igreja abre de família em família, vem vindo, e cada hora é um Pentecoste diferente, uma unção diferente, uma glória diferente. Crente anda na contramão. Se não ver final do capítulo 1, o mandado do rei era: mata todos, joga no rio. Capítulo 2 começa assim: e foi um homem da casa de Levi e casou. Mas o Arão, não é momento, Arão. Mas eu tô doido para casar, ela tá doida para casar comigo, a gente vai casar. Casou com uma filha de Levi. Bota o 2, versículo 2.
Como se não bastasse, Marquinhos. Olha que mulher doida, olha que povo doido, que família de doido. Como se não bastasse casar. Se casasse, ficasse quieto, tudo bem. Por quê? Porque não pode, é tempo de crise. É tempo de dificuldade. É tempo de poupar. E é tempo de não se desesperar. Não tomar atitude. Só que entenda uma coisa: ou você anda na vontade de Deus, ou você anda na vontade do mundo. Olha o versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz. Mas vai matar. Mas ela deu à luz. E vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco. Diga juncos. Juncos. O original é a mesma palavra para papiro. E papiro no Egito era o material usado para fazer rolos e livros. Podia ser um cesto de palha, mas é um cesto de junco. Porque ela está dizendo assim: no meio da crise eu estou escrevendo uma história. Ah, você deixou passar de novo. No meio da crise eu estou escrevendo uma história. Pegou, estondendo o cesto de junco, revestiu de barro e betume, e pondo nela o menino, pôs num junco. Colocou nos juncos à margem do rio. O rio é o rio Nilo. Final do capítulo 1. Faraó falou o quê? Nasceu o menino, joga no Nilo. Só que uma coisa que a gente não percebe: o texto não diz que ela jogou. O texto diz que ela colocou. Porque se eu jogo, eu estou dizendo que eu não quero mais. Agora, se eu coloco, eu estou dizendo: ainda me serve. Se eu coloco ali, eu estou dizendo: vai voltar para mim. Se eu coloco ali, eu estou dizendo: eu não estou abrindo mão, é meu, continua sendo meu, eu só estou confiando naquilo que Deus pode e vai fazer pela minha vida. Colocou lá. E olha aqui, tem muita gente que pega dizendo que colocaram o menino na água, mas não colocaram na água, colocaram à margem. E aí o pessoal pega dizendo que o cesto foi até o palácio. Só que não foi. O texto diz que a filha de Faraó desceu para tomar banho. Irmão, no palácio o que mais devia ter é piscina. Não devia faltar água. Só que nesse dia ela desceu para tomar banho no rio. Porque quando você confia em Deus, mesmo na crise, não é você que vai até o livramento, é o livramento que vai até você. Posso falar mais uma vez? De novo, mais uma vez. O povo não pegou, eu acho que eles não vão querer de novo. Quando você confia em Deus, mesmo no momento da crise, não é você que vai até o livramento, é o livramento que sai do palácio, desce até o rio e encontra você lá. É o livramento que vai indo. Entenda isso daqui, ó. Encontrou o menino, achou o menino bonito, falou: gente, é hebreu. Eu não tenho filho, não tenho como amamentar, não tenho como cuidar. Miriam, que está perto, falou assim: eu conheço alguém que pode. Eu vou chamar. Eu posso chamar? Chama. É o quê? É dos hebreus também. Está amamentando também. Pode cuidar do menino também. E olha aqui, chama a mãe do menino. E o povo, olha, irmão, se você não der glória, o pastor vai dar uma voadora em você. Diz ele que dá voadora, eu não aguento. Olha aqui, presta atenção nisso daqui, vou falar bem devagar. Os hebreus dentro do Egito são um por vez, para a gente fazer bonitinho, para a gente organizar. Os hebreus dentro do Egito são... Boa! Quem falou escravo? Raquel, escravo é servo. Servo recebe salário? Meu Deus! A filha de Faraó manda chamar Joquebede para cuidar do filho dela e ela ainda está recebendo um salário. Porque quando você gera no tempo de crise, Deus ainda te sustenta. Continua, eu parei.
Quando você, Adriano, pega isso daqui, Adriano. Quando você gera, mas é tempo de crise, mas você está gerando. Deus está dizendo, está gerando e eu estou te sustentando. Está gerando e eu estou te sustentando. Está gerando e eu estou te sustentando. Está gerando e eu vou garantindo o teu sustento. O menino cresce. D.L. Moody diz que a vida de Moisés se divide em 3 fases de 40 anos. Ele viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito achando que ele era alguém. Os próximos 40 anos ele vai viver no deserto, entendendo que ele não é ninguém. E os últimos 40 anos é Deus mostrando para ele o que ele pode fazer com um ninguém que ele escolhe. Passa o tempo, acontece tudo que acontece. Ele mata o egípcio, ele vai para o deserto, ele passa 40 anos de deserto. Capítulo 3 começa. E a Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. E o texto diz que ele vai para Horebe. E no final do versículo 1, o versículo vai dizer assim: o monte de Deus. 2 verdades aqui. A primeira verdade. A primeira verdade do texto é que Deus não tem nada com quem é preguiçoso. Gideão estava trabalhando, malhando trigo no lagar. Davi estava trabalhando, pastoreando as ovelhas do pai no pasto. Moisés está trabalhando. E a segunda verdade desse texto que me chama a atenção é que o monte é o de Deus. As ovelhas são do sogro. Nada é dele. Nada é meu, Cassiano. A casa que Deus me deu não é minha, é dele. Se eu tenho um carro, o carro que Deus me deu não é meu, é dele. Se eu tenho uma igreja, a igreja que Ele me deu não é minha, é dele. Se eu tenho uma família, a família que Ele me deu não é minha, é dele, é tudo dele. Eu não tenho nada. Pastor, se eu não tenho nada, como é que eu faço para tomar posse daquilo que Ele pode me dar? É simples, cuida daquilo que Deus te deu. Cuida daquilo que Deus te deu. Faça o melhor com aquilo que Deus colocou na sua mão. Quando ele sobe o monte, ele vê um arbusto. E eu falei: Senhor, por que não um cedro? Mas árvore não é arbusto. Árvore é grande. Ia chamar a atenção da árvore. Mas agora ele está vendo um arbusto. E a visão que Moisés está tendo é uma visão comum. Porque ele estava acostumado a viver no deserto, altas temperaturas. Sarça pegava fogo de dia e de noite. De noite não, porque a temperatura cai, mas durante todo o dia, sol quente, rachando, a sarça pegava fogo. Só que o que ele nunca tinha visto: a sarça pega fogo, mas não se consome, não se queima. E o texto vai dizer assim: Deus, um anjo do Senhor. Anjo do Senhor fala de teofania, manifestação de Deus. Deus se manifesta no meio da sarça. No meio da sarça. Porque nós servimos ao Deus do meio. A Bíblia diz que Nabucodonosor está olhando, tem 3 homens na fornalha. E quando ele olha, ele diz: tem 1, tem 2, tem 3. E tem um que está no meio. E a sua aparência é semelhante. A sua aparência é semelhante ao Filho de Deus. Oh glória. A Bíblia diz que Jesus está pregando no meio da casa. Vem aqueles 4 homens. E nenhum lugar do texto diz que eram amigos. Diz que eram homens. Por quê? Amigo não se analisa por aquilo que está escrito, pelas atitudes que eles tomam. E eles desceram aquele paralítico no meio. A Bíblia diz que na crucificação de Jesus colocaram um bandido na direita e um bandido na esquerda, e ele está no meio. A Bíblia diz que Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no canto? Não. Eu estou na esquerda? Não. Eu estou lá no outro canto? Não. Eu estou no meio de vós. A Bíblia também diz que João, lá no livro de Apocalipse capítulo 1, quando ele olhou para trás para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro, representa a igreja. E no meio, sinta a presença do Deus do meio.
sinta a presença dele aí no meio da igreja. Uriacandaraia. Deus se manifesta. Fala com Moisés, eu estou caminhando para o final. Porque quando Deus fala com Moisés, manda ele para o Egito, e quando ele se apresenta a Faraó, Faraó diz, então quer dizer que o povo quer celebrar uma festa no deserto, quer sacrificar no deserto. Então tá bom, o povo está achando que vai sair, aumenta a carga. Sabe a palha que vocês dão na mão deles para eles trabalhar? Tira da mão, manda eles irem buscar palha e fazer o tijolo a partir dessas palhas. Aumenta. O povo no meio daquilo tudo falou, eu não sei por que Moisés voltou. Deus chama Moisés capítulo 6 e diz, Moisés, eu sou o Senhor. E quando o Antigo Testamento traz Senhor, com letras maiúsculas toda a palavra, ali aparece o nome inefável de Deus. No hebraico, 4 letras, o tetragrama, Yod-He, Vav-He. Quando o escriba ia escrever esse nome inefável de Deus, quando ele vinha escrevendo e copiando, quando ele encontrava o nome de Deus, Adriano, ele parava, ele jogava a pena fora, abria a mão do tinteiro, ia para casa, fazia um culto de adoração a Deus por 7 dias, vestia uma roupa nova, e quando ele voltava, ele pegava uma pena nova, um tinteiro novo, e continuava escrevendo. Tamanho era o temor pelo nome de Deus. Tamanho era o temor pelo nome de Deus. Mas Senhor, se eu for, o que eu falo? Fala que eu sou o que sou, te enviou. Arier, Asher, R-E. Como é que é isso? Fala que eu sou o que sou. Não estou entendendo. Explica. Para aquele que está cativo, eu sou a libertação. Para aquele que está doente, eu sou a cura. Para aquele que está triste, eu sou a alegria. Para aquele que se sente cansado, eu sou o refrigério da alma. Arier, Asher, Arier. Eu sou o que sou. Entenda. O texto que nós lemos, já vou caminhando para o final. O texto que nós lemos fala 4 coisas. Fala das cargas, fala da servidão, fala de braços estendidos vos resgatarei, e fala, te tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. A tradição da festa da Páscoa judaica, conhecida como Pêssar, mudou muito desde o Êxodo. Porque no livro de Êxodo, capítulo 12, a Páscoa era o cordeiro, o pão e as ervas amargas. Hoje, o que os judeus conhecem como Seder. Seder é ordem. Seder Pêssar, ordem da Páscoa. Existem 15 elementos. Eu pedi para o Daniel, obrigado Daniel, eu te amo, viu? Eu pedi para o Daniel trazer para mim e colocar aqui na mesa. Quem fez a decoração da mesa tá lindo. O que eu coloquei aqui não foi para atrapalhar, mas só para contextualizar a mensagem. Colocar aqui 4 cálices, porque no Pêssar todo judeu tem 4 cálices. E isso foi respeitado quando Jesus celebrou a Páscoa. Então o judeu, ele no decorrer da cerimônia, ele pega os 4 cálices. Jesus inicia a cerimônia, ele pega o primeiro cálice, que é o cálice do Kiddush, e ele toma o primeiro cálice e reparte. Inicia a celebração. Na celebração, depois do cálice, um judeu, ele conta para os filhos o Haggadah, que é a história da libertação do Egito. Depois do Haggadah, ele parte o pão, que é o matzá, pão aso, sem fermento. E quando ele parte o pão, Jesus está celebrando essa Páscoa, esse Pêssar. E quando ele parte o pão, ele olha para o pão e ele diz assim: é meu corpo, que é partido por vós. O
primeiro cálice é o cálice da libertação. Depois que ele parte o pão, ele parte para o segundo cálice. E o segundo cálice é o cálice da aflição. É o cálice que traz à memória todo o sofrimento da escravidão. Ele olha para o cálice e ele diz: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ele toma o segundo cálice junto com seus discípulos. Ele tomou quantos? 2. Ficou faltando? 2. Diz o texto que ele levanta da mesa, pastor Geri, tira a sua veste, enrola uma toalha na sua cintura. Ninguém está entendendo nada a essa altura do campeonato. Ele se assenta na frente dos seus discípulos. Ele bota uma bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Everton, Pedro, mais arredio, ele tira o pé e fala: não, Senhor, meu pé não. Jesus olha para ele e fala assim: se eu não lavar os vossos pés, você não tem comunhão comigo. Aí Pedro abusa e fala: não, então lava as mãos também. Não, Pedro, você não precisa tomar banho. Você só precisa entender que cada um aqui tem que lavar os pés dos vossos irmãos. Na cerimônia do Pêssar, depois do terceiro cálice, que Jesus ainda não tomou, canta-se os hinos. Os hinos são o Hilel, e Hilel são os salmos do 113 ao 118. Jesus canta, mas ele não tomou o cálice. Quem já não estava entendendo, está entendendo menos ainda. Eles cantam e talvez um está olhando para o outro e dizendo assim: mas eu canto. Só que o primeiro cálice é o das cargas, tomou, ok. O segundo, do livramento e da aflição, que agora ele diz que é o Novo Testamento no meu sangue. Agora ele sai. Ele vai para o Getsemane. E ficou faltando? Ficou faltando? Ficou faltando? Ele sai. Ele vai para o Getsemane. Ele é traído, ele é entregue, ele é levado. Ele vai para a casa de Anás, ele vai para a casa de Caifás. Ele é apresentado de manhã para Pôncio Pilatos. Ele é açoitado, ele é devolvido para Pôncio Pilatos. Pilatos coloca ele com Barrabás e o povo escolhe Barrabás. Pegam a cruz, colocam nos ombros dele. Aí a cruz pesada ele leva nos ombros, ele caminha no Gólgota. Ele chega no lugar chamado Caveira. Unem a cruz, o patíbulo a estipe, colocam ele cravado. Batem um prego na sua mão esquerda, um prego de 10 a 15 centímetros que perfura sua mão e vai até a madeira. O prende de um lado. Salmo 22 diz: desconjuntaram todos os meus ossos, porque aquela cruz não era dele. Uma cruz era preparada com uma semana até o dia da condenação. Jesus foi pego num dia e estava sendo crucificado no outro. Não teve tempo, mas tinha alguém que estava esperando para ser crucificado. Foi mandado embora, Barrabás. A cruz de Barrabás era maior. O peso que repousou sobre os ombros de Jesus não era dele. Se você entendesse isso, você teria dado um glória. A Bíblia diz que aquele que era justiça se fez condenação para que através dele nós fôssemos feitos justiça. Não era dele, era minha. Era minha condenação, os meus pecados, a minha vida falha que estava ali. A cruz era maior, então desconjuntaram os ossos de Jesus, puxando a mão dele para prender do outro lado. Penduram o nosso Jesus na cruz. Ele vai dizer 7 frases na cruz. Já foi falado aqui a respeito da sexta, mas chega um momento, depois da quarta frase, onde ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Que ele entende: eu tomei o primeiro cálice, o cálice das cargas. Eu tomei o segundo cálice, o cálice da servidão. Mas o terceiro cálice, com braços estendidos vos resgatarei. 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 Ele olha e diz: eu tenho sede.
E o texto original que nós temos traduzido por vinagre, na verdade é vinho azedo. É ele dizendo: eu preciso resgatar com os braços estendidos. Eu preciso resgatar com os meus braços estendidos. Ele toma o terceiro cálice, o cálice do resgate, o cálice da redenção, o cálice que nos dá o acesso para nós estarmos aqui adorando a Ele, dizendo glória a Deus. Sobe lá, Willi, que você vai cantar que tem lugar à mesa. Foram quantos cálices? Quantos cálices? Quantos cálices? Glória. Ficou faltando um. Mas agora ele disse: está consumado. Agora ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele rendeu, e ele expirou, e ele morreu naquela hora. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Para. Faltou. Você concorda comigo que faltou, né? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. 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 Mulher, por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Vou acelerar para eu terminar. Jesus passa 40 dias andando com os discípulos, aparecendo e desaparecendo, até que um dia ele diz: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E até então tem 3 cálices tomados, falta um. Jesus é assunto aos céus, e ele diz: deixa uma palavra: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vou-los teria dito, pois vou e vou preparar-vos o lugar. E quando eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, estai vós também. Aleluia. Jesus falou na cerimônia da Páscoa que ele não voltaria a tomar o cálice com eles antes que viesse o reino dos céus. Apocalipse 19. Vou tomar carona. Você está terrível. Apocalipse 19, versículo 6. E depois dessas coisas ouvi no céu a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque são vindas as bodas. São vindas as bodas. São vindas as bodas. São vindas as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vai chegar o dia, o Willi falou aqui, eu vou pegar carona naquilo que ele falou. A mesa vai ser extensa, nós estaremos assentados à mesa. Bota lá, tem lugar na mesa. Vai ter lugar na mesa para mim e para você. Só que sabe o que é mais extraordinário? Está faltando um cálice. Está faltando um cálice. Está faltando um cálice. Aí Jesus vai aparecer quando todos nós estivermos assentados à mesa, com um cálice na mão, dizendo: vós serais o meu povo. E nós responderemos para ele: e tu serás o nosso Deus. Ele vai nos servir. Ele vai nos servir. Ó, Adriano, você e a Ju atenderam o chamado, vocês vão servir a ceia daqui a pouco. Sabe o que é mais extraordinário, Adriano? É que lá você já não vai servir. A bandeja não vai estar mais na sua mão. Jesus vai trazer o cálice e vai dizer: vamos tomar, vamos participar. Entenda,
No simbolismo judaico, o cálice e o vinho representa, Cassiano, vulgo Cássio, representa a alegria. Então, durante a festa do Pêssar, da celebração do Pêssar, os níveis, os 4 cálices representam os níveis de alegria. E no 4º cálice, a festa está completa, e a alegria da festa está completa. No 4º cálice. No primeiro a gente tem sofrido. No segundo a gente tem sofrido. Tem sido sofrimento para estar aqui e aguentar todos os 30 dias até chegar aqui e vencer. Mas no 4º cálice, lá na glória, nas bodas do Cordeiro, nós estaremos assentados e nós vamos nos regozijar, porque dos nossos olhos toda lágrima vai ser removida. A alegria vai estar completa. Talvez aqui você sofre, você chora, sente dores, mas lá na glória a alegria será completa. Se coloque de pé. Minha filha, você quer reatar sua aliança nessa noite? Vem aqui, dobra o seu joelho aqui, filha, junto com o seu marido. Vem também, lindão. Oh glória! Ei, maravilha! Tem mais alguém? Alguém afastado do evangelho? Dê um sinal com a sua mão. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Tem alguém afastado? Alguém que nunca foi evangélico? Tem alguém? Tem mais alguém? Aleluia! Estenda as mãos para cá. Oh glória! Aqui está a Edilene e aqui está o David. O David se reconciliou nessa manhã e agora à noite trouxe a esposa para voltar para Jesus. Oh irmão, isso é tremendo, irmãos. Oh glória, estenda as mãos para cá. Senhor, aqui está a tua filha. Senhor, cubra ela com teu sangue. Livra de todo mal, Senhor. Repreenda toda a fúria do adversário. Espírito de loucura, sai da mente dela agora. Isso. Espírito de loucura, sai da mente dela agora. Sai da mente dela em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Deus, receba a tua filha. Dê roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés, pois ela estava perdida e foi achada. Estava morta e reviveu, e o teu nome está sendo exaltado, pois está tendo festa no céu e festa na terra. Obrigado pela vida deste casal, Senhor. Cubra com teu sangue, restaura, restitui, dê força e dê graça. Seja com eles, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha filha. Oh glória, meus irmãos, podeis assentar, mas sente dando glória. Ei, maravilha.